Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez eu vou explicar como fazer a flor cravo. Essa flor eu mesmo criei. Se você não me conhece, eu sou o Samuel Ramos, lá do blog crochê.com.br. Muito prazer. Aproveita, me siga nas redes sociais. No Instagram é @blog do crochê e faça a sua inscrição aí no canal e toca um sininho que tem por aí para ser avisado sempre que eu postar alguma novidade. Na flor cravo eu utilizei os fios Barroco Multicolor Premium. Essa aqui é a cor 9368. Tem também a 9284, que é esse rosa mais claro, o 9427 e o 9384, que é esse verdinho aqui. Para confeccionar a flor, eu sempre utilizo a agulha número 3, que é a agulha 3 mm. Eu utilizei também uma tesoura para corte de ponta de fio e acabamento. Utilizei uma agulha de tapeceiro, essa aqui é a número 14, porque cabe legal passar um fio número 6 aqui no fundinho dela. E utilizei também uma pérola, que é opcional. Eu espero que vocês gostem da aula, faça a flor, compartilhe nas redes sociais e mostre aí para mim que fez. Boa aula! Com o fio amarelo, eu vou segurar ele assim com o polegar, dar uma volta no dedo, dois dedos, né? E a segunda volta passando na parte de trás, que é para fazer o anel mágico. Introduz a agulha por debaixo da primeira volta, puxa a segunda dando uma voltinha e prende com ponto baixo. E aí está pronto o anel mágico. Dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 16 pontos altos. O primeiro eu faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto, mas você pode fazer 3 se o seu ponto alto for um pouquinho maior, certo? Agora é só trabalhar mais 15 pontos altos. Vamos lá. Enrolou o fio uma vez na agulha, pegando dentro do anel mágico, puxa uma vez a laçada, passa em 2 laçadas e depois em 2 novamente tem o primeiro ponto alto. Só repetir mais 14 vezes agora. Vamos lá. No final de 16 pontos altos, eu vou fechar agora esse anel mágico. Retira a agulha da laçada, puxa a ponta de fio, segurando bem o meio aqui, ó, para fechar agora o máximo possível. Não precisa puxar tão forte também, porque pode correr o risco de rebentar essa ponta de fio. Essa ponta de fio aqui, aliás, a gente não vai amarrar ela agora, tá? Deixa ela mais para frente. Volta com a agulha para a laçada, introduz a agulha no alto da última correntinha que forma o primeiro ponto alto e vamos prender com ponto baixo, certo? Puxa uma vez e depois passa nas 2 laçadinhas. Feito isso, vamos fazer 3 correntinhas. Olha só, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos prender com ponto baixo no mesmo pontinho, ou seja, no mesmo lugar que eu prendi com o primeiro ponto baixo. Ponto baixo. Eu vou pular um ponto de base, que é esse que fica bem prensadinho. Tem que dar uma olhadinha para não pular esse ponto. Vamos para não perder ele, tá? Vamos pular esse ponto, vamos para o próximo ponto de base e prender com ponto baixo. Assim. Agora, de novo, 3 correntinhas. 1, 2, 3. E prender com ponto baixo no mesmo lugar desse último ponto baixo. Mais uma vez, pula o próximo ponto de base, vamos para o outro e prende lá com ponto baixo. 3 correntinhas e prende com ponto baixo no mesmo lugar. Agora é só seguir repetindo até completar a volta e quando chegar aqui eu vou explicar como finalizar. Cheguei aqui no final da volta, sobrou um ponto de base e eu tenho 8 pontinhas, olha só. Não finaliza com ponto baixíssimo. Alonga um pouquinho o fio, retira da agulha. Tá vendo aqui o primeiro ponto baixo, aquele que a gente fez para finalizar a volta? Eu vou introduzir a agulha de trás para frente saindo aqui, tá? Então vamos lá, eu vou girar ele aqui na minha mão e vou introduzir a agulha nesse fiozinho, ó, saindo justamente naquele pontinho que eu mostrei para vocês, ó, ali, no pontinho baixo, tá? Vou pegar a laçadinha da linha que tinha sobrado lá,
e puxar ela para a parte de trás da flor, assim. Olha só, lá na frente vai ficar finalizado parecido com os outros locais. E aí não vai aparecer tanto que finalizou aqui. E aqui o fio já está na parte de trás, prontinho para a gente trabalhar novamente. Com o fio já na parte de trás, nota que tem dois fios aqui, ó, na direção que a gente puxou essa laçadinha. Passa a agulha nele e vamos prender aqui com ponto baixo. Puxa uma vez e aí prende com pontinho baixo. Ok? Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E para o próximo, a gente sempre pulou um ponto de base, né? Toda vez, ó, fez ponto baixo aqui, pulou um ponto de base e aí fez só no outro. Então, esse ponto que está sobrando aqui, ó, tem os fios bem aparentes aqui atrás, ó. Ó, tem aqui, aqui no próximo, olha só, entre um pontinho e outro tem esse ponto sobrando. É nele que a gente vai prender com ponto baixo. É só você introduzir a agulha nesse fiozinho aqui, assim, e prender com ponto baixo aqui. Fica entre uma pontinha e outra dessa aqui, exatamente nesse ponto alto de base que a gente pulou. Tá? Faz novamente 3 correntes, 1, 2, 3. Vai para o próximo pontinho que a gente pulou, que fica entre uma pontinha e outra, e prende com ponto baixo. Eu cheguei aqui na penúltima alça, prendi com ponto baixo, vou fazer a última alcinha, 3 correntes, e não vou finalizar aqui no primeiro ponto baixo, tá? Porque se eu finalizar aqui fica um volume muito diferente dos outros locais. Então alonga bastante esse fio. Chegou a hora de utilizar a tesourinha para cortar e a agulha de tapeceiro para fazer o acabamento, tá? É importante essa agulha que, como eu já expliquei em outros vídeos e vocês sempre veem nos meus trabalhos, porque não dá volume na hora de terminar. E a maneira correta é, tem 3 correntes, né, depois do ponto baixo aqui. Você vai pular este ponto baixo, vai na primeira corrente, pegar os 2 fios dela passando de trás para frente, assim. Passa totalmente o fio. E agora eu vou passar dentro da última correntinha da última alça, e aí sim passar lá dentro do ponto baixo, saindo lá na parte de trás. O que vai acontecer é que eu vou fazer como se eu tivesse uma correntinha aqui também. Então a finalização fica assim, ó, certo? A ponta de fio que eu disse que não precisava amarrar no começo, lembra? É só você agora conduzir esse fio aqui até chegar nesse miolinho onde está a outra ponta de fio, com a agulha mesmo, o fio já está na agulha. E aí você pode dar 2 nós. O primeiro você não aperta muito para não repuxar. E o segundo você pode apertar um pouco mais. Assim. Dessa vez eu não vou colocar a pérola para que fique independente aí. Se a pessoa depois optar por não colocar a pérola ou retirar a pérola, não desmanchar o nosso trabalho. Então eu vou esconder parte do fio no miolinho da flor, para que eu corte e não fique aparecendo as pontinhas, certo? E vou fazer isso do mesmo jeito com a outra ponta de fio. Só lembrando que eu estou passando esse fio sem aparecer lá na frente a agulha, tá? Para não aparecer o acabamento. Depois que escondeu ele bem, você pode cortar a sobra bem retinho. Não precisa deixar aparecendo as pontinhas de onde recortou, certo? E aqui já temos o miolinho prontinho, esse aqui é o avesso dele, ó, com 8 alcinhas para trabalhar. Na frente do miolinho ficou assim. Se você já quiser colocar a pérola agora, é só você cortar uma ponta de fio, um pedaço de fio assim, coloca na agulha e vamos passar ele primeiro de trás para frente, olha. Escolhe qualquer um local assim, ó, no meio do miolinho da flor. Eu sempre escolho passar aqui nas correntinhas que fez a terminação, que assim ajuda a esconder um pouco a diferença do ponto alto. E vamos passar a pérola. Se a sua agulha não passa a pérola assim no fundinho da agulha, olha, se a pérola não passar assim, você pode passar o fiozinho sem a agulha e depois colocar o fio na agulha de novo. Mas essa aqui é uma agulha número 14.
E aí vamos voltar com o fio para a parte de trás do lado oposto, assim. Eu tinha introduzido aqui, agora no lado oposto, indo para a parte de trás, que assim a pérola fica bem posicionada, tampando o miolinho da flor. Certo? Na parte de trás é a mesma coisa. Dá 2 nós, aperta. Esse você pode apertar bem, né, antes de recortar. Esconde sempre as pontinhas. Como eu utilizei fio da mesma cor, ele nem aparece muito esse acabamento. E aí agora é só recortar as sobras. Pode cortar bem rentinho mesmo, que não vai aparecer. Então eu tenho aqui o miolinho de flor já com a pérola para trabalhar a segunda fase. Com o fio barroco multicolor, esse rosa mais clarinho, você amarra ele com um nó apenas em qualquer uma das 8 alças, tá? Só um nozinho e deixa essa pontinha de fio aqui sobrando para a gente amarrar no final com a outra ponta que vai terminar o trabalho também. Posicionei o trabalho no dedo, introduz a agulha dentro da alça, puxa a laçadinha para fazer ponto baixo, ok? Feito o ponto baixo, você vai fazer uma correntinha, enrolar o fio na agulha e vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro dessa alcinha. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim. Faça uma correntinha de espaço e prende com ponto baixo ainda na mesma alça. E assim eu formei a primeira pétala, tá? Ela é miudinha assim mesmo. Vamos para a próxima alça e eu deixei de esconder o fio agora, tá? Essa pontinha de fio aqui já não vou mais esconder ela, deixar ela aí sobrando para o acabamento final. Vou para a próxima alcinha, prendo com ponto baixo, faço uma correntinha, enrolo o fio na agulha e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito isso, faça uma correntinha e prenda com ponto baixo na mesma alça. 2 pétalas prontas. Vou para a terceira alça, prendo com ponto baixo e agora eu vou só repetir isso aqui até completar a volta. No final da volta, a gente vai passar esse fio para a parte de trás e vai trabalhar a alça de novo. Então vamos lá, é só repetir. Eu estou aqui completando a minha última pétala dessa fase aqui e a flor já está ficando bem bonitinha. E na hora de passar o fio para a parte de trás para fazer as alcinhas, é simples, é do mesmo jeito que a gente fez no miolinho. Alongue um pouquinho o fio, retire da agulha e eu vou introduzir a agulha de trás para frente, eu digo do avesso aqui para frente da flor, nesse primeiro pontinho baixo aqui, tá? É fácil, você pode fazer assim já olhando onde vai sair a agulha. Olha só, introduzir de trás para frente. Mas gire a flor porque fica bem mais fácil trabalhar. E aí laça o fiozinho lá, ó, a alcinha que a gente tinha retirado da agulha, e puxa para a parte de trás, assim. Fácil, né? Na frente fica um acabamento bem legal. A florzinha já está ficando bem bonitinha aí. Mas ainda tem mais uma parte para fazer com essa cor de fio aqui, tá? Que é deixar as alcinhas prontas já para a próxima fase. Depois que passou o fio para a parte de trás, olha só. Venha na... Essa aqui é a última pétala, certo? Eu vou virar aqui. Pegar o último pontinho dela aqui, ó. E prender com ponto baixo nessa última pétala aqui, ó. Puxa uma vez a laçadinha e prende com pontinho baixo. Assim fica bem firme. Vamos fazer agora 4 correntinhas, 2, 3, 4. Eu vou prender entre uma pétala e outra. Olha só como é fácil encontrar esses 2 fios aqui. Entre uma pétala e outra, na parte de trás, você vai ver esses pontinhos parecendo um V aqui, ó. Tá vendo aqui ali? A ponta dos meus dedos aí? É só passar a agulha assim, ó, para pegar os 2, que aí a pétala não fica torta, fica pegando uma parte de uma pétala e de outra, tá? E aí prende com pontinho baixo, assim.
Faça 4 correntinhas novamente, 2, 3, 4. Vamos para o próximo espacinho. Olha aí o pontinho V bem facinho. E aí, prende com pontinho baixo aqui também. Assim eu vou formando as alças para trabalhar a próxima fase. Olha só, alças com 4 correntes cada uma. Eu já estou chegando aqui no final da volta de alças, né? Eu vou fazer aquele mesmo jeitinho que eu já fiz da outra vez. Eu alongo o fio, recorto e vou fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro. Olha só, acabamento igualzinho eu fiz com o fio amarelo, porque a próxima fase da flor eu já vou trabalhar com o fio rosa mais forte, um pouquinho mais forte que esse, que é para dar aquela entonação de que essas pétalas são um pouquinho mais jovens do que a próxima fase. Aqui na parte de trás, do mesmo jeito, é só guiar o fio até essa outra ponta de fio inicial, que eu disse que eu não amarrei ela muito forte, porque a gente faria isso, né? Que é amarrar as duas juntas. Então é só guiar esse fio aqui até chegar lá. E aí a gente pode dar 2 nós aqui, aí vai ficar bem firme e não se soltar, tá? Olha só, a primeira fase de pétalas já está pronta e a flor já está ficando bem bonita. Eu espero que você esteja gostando. Como eu disse para vocês, a segunda etapa eu vou fazer com um rosa um pouquinho mais forte. Do mesmo jeitinho, eu vou escolher uma das 8 alças que eu tenho aqui na minha flor, qualquer uma delas, e vou amarrar esse fio aqui, deixando uma pontinha também como sobra, tá? Amarra assim, só um nó, aperta ele bem e deixa a pontinha de fio sobrando. A gente amarra ele no final com a outra ponta e não vai escapar não. Posiciona aí o fio na mão para trabalhar, introduz a agulha dentro da primeira alça e prende com um pontinho baixo. Faça só uma correntinha e em seguida enrola o fio na agulha e vamos fazer um ponto alto. Agora vem um outro pontinho que é bem fácil também, que é o ponto picô. Ele pode ser feito com qualquer quantidade de corrente e chama do mesmo jeito, ponto picô. Mas nesta flor eu vou fazer com 3 correntinhas, ó. Faça 1, 2, 3 correntinhas. Volta aqui no alto do último ponto alto, que é no pé das 3 correntes, e prenda com ponto baixo. Existe ponto picô também com ponto baixíssimo, mas com ponto baixo ele dá esse volume aqui, ó, que eu quero para essa flor, tá? Esse é o ponto picô. Faça novamente 3 correntinhas. Volta no ponto baixo, olha, pega os 2 fios e prende com ponto baixo também, fazendo um segundo ponto picô na mesma sequência. E aí vamos fazer um ponto alto novamente. Enrola o fio na agulha e faça um ponto alto. Metade da pétala já está pronta. Vamos repetir uma sequência com 2 pontos picôs, que são 3 correntinhas, volta no alto do ponto alto aqui, ó. Prende com pontinho baixo. Formou mais um pontinho picô. Mais uma vez 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos no pontinho baixo que prendeu o ponto picô anterior. Pegar 2 fios e prender com ponto baixo. E agora vamos fazer mais um ponto alto. Isso na mesma alça, tá? Eu ainda estou trabalhando na primeira alça. Vou fazer uma correntinha, somente uma. E aí vou prender com ponto baixo ainda na mesma alça. Tá? Aqui. A pétala fica assim. Vamos para a próxima alcinha. Agora eu não preciso mais esconder esta ponta de fio aqui, tá? Já vou deixar ela por aqui, ó, a pontinha de fio inicial, tá? Eu vou prender com ponto baixo na segunda alça. E agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira pétala. Uma correntinha, enrola o fio na agulha, faz um ponto alto,
Agora eu vou fazer uma sequência com 2 pontos picôs. São 3 correntinhas para o primeiro, prende com pontinho baixo. Em seguida eu vou fazer novamente 3 correntes e voltar aqui no pontinho baixo do ponto picô anterior e prender com ponto baixo novamente. Vou fazer um ponto alto e mais uma sequência com 2 pontos picôs. São 3 correntes, prende com pontinho baixo aqui. Uma, duas, 3 correntes para o segundo ponto picô e prende com pontinho baixo mais uma vez. Faz um ponto alto, ainda na segunda alça, estou trabalhando a segunda pétala ainda, uma correntinha de espaço e prendo novamente com ponto baixo, formando a segunda pétala. Olha só como vai ficando aqui a florzinha. Agora é só seguir repetindo por toda a volta, trabalhando as 8 pétalas. Vou para a próxima alça, prendo com ponto baixo e vou repetir tudo isso aqui. Cheguei aqui no final da volta, né? Fiz 8 pétalas, minha flor está já quase pronta, mas a gente ainda precisa finalizar essa volta. Eu terminei aqui com um pontinho baixo, né? Na última alcinha, formando a última pétala. Eu vou tirar o fio da agulha, deixar ele um pouquinho mais alongado assim, e vou introduzir a agulha de trás para frente no primeiro pontinho baixo aqui, ó, onde iniciamos a primeira pétala. É assim, ó, só introduzir a agulha assim, tá? Aí eu pego essa laçadinha aqui, ela estando no avesso é bem mais fácil para fazer isso, olha só. Vou pegar essa laçadinha de fio onde eu terminei lá, o que eu tirei da agulha, e vou puxar essa laçada para a parte de trás, que ele vai passar dentro do primeiro pontinho baixo aqui da primeira pétala e fazer a finalização ficar perfeita. Já com o fio na parte de trás, você vai notar que tem bem visível aí um fiozinho da base da flor, da base das correntinhas, olha. Introduz a agulha nele também, e aí puxa já uma laçadinha para fazer ponto baixo, olha, assim. E aí prende com pontinho baixo. Agora eu vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou prender com ponto baixo aqui, ó, entre as duas pétalas seguintes. É do mesmo jeitinho daquela parte lá que eu mostrei para vocês que parece um pontinho V, né, ó, entre duas pétalas, tem esse pontinho aqui. Então eu vou pegar os 2 pontinhos e prender com ponto baixo ali. Na verdade, eles ficam entre uma pétala e outra, assim, a alça de 5 correntes fica exatamente atrás da pétala. Vou fazer novamente 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, e vou prender com ponto baixo entre as duas pétalas seguintes, do mesmo jeitinho. Tem o pontinho V, então só vou introduzir essa agulha aqui e prender com um pontinho baixo. E aí é só você seguir repetindo por toda a volta. No final da volta, você vai cortar o fio e fazer o mesmo acabamento que eu expliquei desde lá o comecinho com o fio amarelo. Bem fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, só seguir repetindo. Como eu disse para vocês, no final é só fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Da mesma forma que a gente já fez das outras vezes, pegando os 2 fiozinhos da primeira corrente, né, que forma a primeira alça, passar dentro da última correntinha aqui e dentro do pontinho baixo que a gente fez para iniciar a primeira alça, certo? Olha só. E aí o acabamento fica perfeito aqui também. E aí aqui você pode dar 2 nós e cortar com segurança que não vai soltar. A flor, na verdade, já está pronta. Está faltando fazer a base, né? E a base dela e as folhas, tá? Ela fica assim, bem baixinha mesmo. Já com o fiozinho verde, a gente vai trabalhar a base das folhas, tá? Você vai fazer do mesmo jeito, amarrar em qualquer uma das 8 alças, assim, mais para o lado direito da alcinha,
dá apenas um nó, aperta ele bem, mas deixa a pontinha de fio sobrando aí para a gente fazer o acabamento só no final. Agora você posiciona o fio aí na mão, introduz a agulha dentro da primeira alça e prende com um pontinho baixo. Em seguida, vamos fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e lembrando que se seu ponto alto for maior, pode fazer 3 correntes sem medo. Enrola o fio na agulha e vamos fazer mais 2 pontos altos aqui nesta primeira alcinha. Eu fiquei assim, com um bloquinho. Normalmente a gente começa com um leque, né? Mas ele dificulta na hora de finalizar e partir para a próxima fase. Então vamos fazer só o bloquinho e aí vamos fazer uma correntinha de espaço. Enrola o fio na agulha. Na próxima alcinha a gente vai fazer 3 pontos altos, que é agora para formar um cantinho, tá? 3 pontos altos, segundo, terceiro ponto alto. E agora eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, enrolar o fio na agulha e vou fazer um ponto alto aqui, ó. No mesmo local que a gente faria um ponto picô, eu vou fazer um ponto alto. Olha, no alto do último ponto alto eu vou introduzir a agulha, puxar a laçada, alongar bem, passar em 2 laçadas e, por fim, nas últimas 2. Ficou assim. Você vai entender depois que a gente vai fazer a folha nesse ponto alto atravessado e essas correntes aqui vão servir para trabalhar um tapete ou um trilho de mesa sem precisar fazer novas alças, tá? Enrola o fio na agulha novamente e faça 4 pontos altos ainda na mesma alça. 1, 2, 4 não, 3 pontos altos, perdão. Eu acho que eu falei 4, né? É porque por conta das 4 correntes. Então eu fiz 3 pontos altos, 4 correntes, 1 ponto alto atravessado e 3 pontos altos. E ele vai formar um cantinho para a base ficar quadrada. Vou fazer uma corrente de espaço. Na próxima alça eu vou trabalhar somente um bloquinho com 3 pontos altos. Vai lá. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de espaço novamente. Vou para a próxima alça, já vou para a quarta alcinha e vou fazer um canto novamente, que é formado por 3 pontos altos, 2 e 3, fazer 4 correntinhas, enrolo o fio na agulha, faço um ponto alto em cima desse último ponto alto aqui, tá? E aí faço mais 3 pontos altos ainda na mesma alça. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficando o avesso da peça, tá? Olha só. Eu tenho um canto, um bloquinho apenas, novamente um canto. Eu comecei com um bloquinho. Então é só eu seguir intercalando um bloquinho, um canto, um bloquinho, um canto e aí eu tenho um bloquinho. E aí eu vou ficar com uma base quadradinha. Siga repetindo, na próxima alça é só um bloquinho, e aí siga intercalando. Eu já cheguei aqui no final da volta, atrás ficou assim, ó, quadradinho, tá? E aí eu fiz uma correntinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo no alto da segunda corrente que forma o primeiro ponto alto daquele primeiro bloquinho que a gente fez. Eu disse que facilitava, né? Porque agora é só você já vir para o ponto alto do meio, que é o próximo ponto alto, e fazer um ponto baixo. Aqui a gente já vai começar a trabalhar as folhas. Então, depois do ponto baixo, faça 5 correntinhas. E vamos prender com ponto baixo no mesmo lugar, tá? Toda vez que eu for prender com ponto baixo, é aqui nesse mesmo lugar que eu prendi o primeiro ponto baixo. Então, prendo com ponto baixo. Faça 5 correntes. 2, 5 não, 7 dessa vez, 3, 4, 5, 6, 7, que é aquela parte mais altinha da folha, né? Prende novamente com ponto baixo no mesmo lugar. Nossa, mas cabe tanto ponto baixo assim? Cabe, tá? Pode fazer tranquilo aí. 3, 4, 5 correntinhas e mais uma vez com ponto baixo aqui no mesmo pontinho de base. Então eu tenho a primeira folhinha já pronta.
Eu vou seguir agora e fazer a próxima folha aqui, ó, nesse ponto alto atravessado. Só que para chegar até lá eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou prender com ponto baixo nele, ó. Não são naquelas 4 correntes lá atrás, tá? É nesse ponto alto que está atravessado. É só você olhar o que está mais próximo da pétala, tá? Prende com ponto baixo no meio dela assim, deixando a correntinha lá para trás. Agora eu vou repetir a folhinha, ó. Faça 5 correntinhas, 5 correntes, prende com ponto baixo na mesma alça. Vou fazer 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou prender mais uma vez com ponto baixo no mesmo local. E 5 correntes novamente. E prender mais uma vez com ponto baixo. Tenho aqui a segunda folha pronta. Atrás dessa folha ficou aquela alcinha com 4 correntes, ó. Eu vou fazer 5 correntes para seguir para a próxima folha. 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo no terceiro ponto dos 3 que formam o bloquinho seguinte. Prendo com ponto baixo e agora é só repetir, tá? Você vai fazer isso por toda a volta. E aí, no final, a gente vê como finalizar também para não aparecer. Eu já fiz aqui a volta completa, né? Fiz 8 folhas. Atrás da minha flor tá assim, uma base quadrada. Tá faltando só a última alcinha aqui, ó, para finalizar essa volta e finalizar o trabalho. As alças entre uma folha e outra tem 5 correntes, né? Dessa vez, como a gente vai finalizar com agulha de tapeceiro, eu vou fazer só 4 correntes para ela não ficar diferente. E você vai entender por quê, ó. Vou fazer 4 correntinhas, vou alongar bem esse fio e vou recortar. Utilize a agulha de tapeceiro, mas é claro, se você não quiser fazer assim, você pode fazer sim as 5 correntinhas e prender com ponto baixíssimo aqui no pezinho da primeira pétala, tá? Mas se for finalizar com agulha de tapeceiro, faça só 4 correntes, porque com a agulha você vai introduzir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, né, que forma a primeira pétala, vai puxar o fio todinho, passar na última corrente e aí passar de novo no pontinho baixo, saindo na parte de trás da folha. E aí, esse procedimento que a gente fez aqui, ele formou uma correntinha também. E aí ficaram 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, igual as outras alças, certo? Na parte de trás, do mesmo jeito que a gente já fez outras vezes, é só conduzir o fio até encontrar a outra ponta, amarrar bem, apertando só a partir do segundo nó. Se você quiser fazer mais de 2 nós, tudo bem, mas 2 é o suficiente. Volta com o fio um pouquinho para a parte de trás aqui e puxa o nó e ele esconde para dentro desses pontos altos aqui, ó. Aí você corta a sobra de forma que não fica aparecendo. Olha só. Não dá nem para saber que eu dei um nó. Ele está escondido aqui debaixo. Então eu tenho aqui a flor cravo prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, que no Instagram é @blogdocrochê. Tem também o meu blog, que é crochê.com.br. Se você colocar /flores, você encontra esse modelo e mais de 80. Tem passo a passo detalhado lá esperando por você. Um beijo, fique com Deus.